que eu sou pequena e o notebook me cobre. Duas. Deus tem te chamado. Segundo, se Ele tem te chamado para quê? Eu peço que você reflita nisso ao longo da mensagem que Deus tem para nós e que ao final você possa novamente refletir e trazer a resposta diante do Senhor do seu coração, amém? Hoje iremos meditar em 1 Samuel, o capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Será todo o capítulo, do verso 1 ao verso 21. Vou esperar os irmãos encontrarem. Primeira Samuel, capítulo 3. Amém? Que nos diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: eis-me aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse-lhe: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. Verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que não julgaria sua casa para sempre, por causa do pecado. Pois eu lhe disse que não julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até a manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e não escondeu nada. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Verso 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado. Veio ao meu coração, obrigada. Enquanto eu estava, como de manhã, normalmente eu costumo pegar a Bíblia, e toda vez que eu pego a Bíblia,
meu filho Mateus, ele vai, Biba, e vai pegar a Bíblia dele, que na verdade é um livrinho que conta a história de alguns personagens no Antigo Testamento. E ele abriu em Samuel. Então eu comecei a contar a história de Samuel para ele. E enquanto eu contava a história de Samuel para ele, o Senhor me fez recordar sobre eu quando criança, sobre minha vida quando criança. Minha mãe, quando ela se converteu, eu tinha aproximadamente uns 9 anos. E eu lembro que certa vez eu fui para a igreja com ela, e no meio do culto eu disse a ela: manhã, eu quero ir para Jesus, como é que eu faço? E ela me disse: olha, você espere o culto terminar, o pastor vai chamar e você vai lá para frente. Aí eu, tá certo, com a sua mão levantada, eu, tá certo. Criança, fiquei naquela ansiedade, esperando, o pastor terminou de pregar e eu esperando lá, agoniada na cadeira. Então ele terminou e foi fazer o apelo. Foi eu lá para frente com as 2 mãos levantadas. E eu lembro que eu sempre ia para a igreja com a minha mãe e eu ficava lá na salinha e eu aprendia muito sobre a história de Samuel. Eu não me recordo muito detalhes das lembranças, mas eu me recordo do sentimento que eu tinha quando se falava sobre o chamado de Samuel. E eu pensava: Deus vai falar comigo. Só que o meu pensamento era tipo Harry Potter. Vai aparecer aquela luz branca, aquela voz estrondante, e Deus vai falar: Marília. E eu ficava esperando comigo, por isso. E muitas das vezes, eu brincando, eu dizia: fala, Senhor, esperando aquela luz aparecer e todas as coisas acontecerem. Mas Deus não falou assim comigo. Mas Ele me ministrou sua palavra muitas das vezes através da minha mãe e muitas das vezes através do silêncio da minha mãe, da vida que ela vivia e tudo mais. E minha mãe, ela teve que deixar de ir para a igreja porque meu pai não permitia que ela fosse à igreja. E ela ficou então em casa orando e com isso eu comecei a me distanciar, porque aquela é a única vivência que eu tinha na igreja. E comecei a apenas estar rodeado de familiares que tudo que eles queriam era estar longe da igreja. E eu fui começando a ter essa vivência. E eu lembro que eles sempre me falavam como eu deveria ser, como eu deveria viver, as coisas que eu deveria fazer, para que eu fosse como eles, para agradar, para que assim eu fosse feliz e tudo mais. E eu tentava, eu me esforçava para agradar esses meus parentes, para ser assim como eles, mas eu via que eu não me encaixava. E certa vez, no velório da minha avó, o cenário então era de morte. Eu estava no cemitério, mais precisamente no enterro da minha avó. E enquanto eu caminhava ali atrás do caixão da minha avó, acompanhada de alguns familiares, eu comecei a refletir sobre algumas palavras da minha mãe. Ela mostrava ter certeza do destino que a minha avó teria. Ela mostrava ter certeza que minha avó iria para junto de Deus. E ela mostrava, mesmo que ela não soubesse em si, teologicamente vamos dizer, ter certeza que ela também iria, pois ela seguia Cristo. Então, enquanto eu caminhava ali atrás do caixão da minha avó, eu me perguntei: e para onde que eu vou? A morte, então, é um destino, e para onde que eu vou? A vida que eu tenho vivido. E Deus começou a me mostrar a vida que eu tinha vivido. Enquanto eu caminhava ali naquele cemitério, eu fui tomada de grande dor pela vida que eu estava vivendo. Então, sinceramente, primeiro com medo do inferno, das consequências e tudo, eu comecei a falar novamente: fala comigo, Senhor, fala comigo. E eu lembro que quando eu retornei para casa, alguns dias após, uma colega que sempre me chamava para ir para a igreja, eu sempre, muitas das vezes, dizia: eu vou, e depois não ia, ou dava desculpa e nunca ia. Ela me chamou, ela fez: Marília, vai ter culto, vamos. Eu disse: eu vou. Ela não acreditou que eu ia. Até no dia ela me mandou mensagem, fez: vai mesmo. Eu disse: eu vou. E ela foi me buscar ainda incrédula que eu ia. Então eu me arrumei e fui para o culto, porque eu queria que o Senhor falasse comigo. E eu cheguei lá e o Senhor falou comigo. Então ali eu percebi que Deus nunca esteve longe de mim. Eu que não estava ouvindo Ele falar comigo. E isso foi em dezembro de 2011. E desde então, o Senhor continua a falar comigo.
E eu percebi que Ele sempre esteve comigo desde criança. Ele me permitiu ir aos porões da minha alma, mas Ele me trouxe de volta para casa. E quando eu cheguei em casa com grande alegria, eu contei para minha mãe e ela com grande alegria, porque era mais uma pessoa para orar pela nossa família. E hoje estamos diante da presença do Senhor. Então, o Senhor não falou comigo com grandes trovões, com grande luz, mas o Senhor falou ao meu coração. E Ele me chamou pelo nome Samuel, e as implicações desse chamado para a nossa vida. O relato do chamado de Samuel é um bom exemplo de quando Deus nos vocaciona, ou quando Ele nos chama para um propósito específico. Esse relato nos mostra tanto as atitudes que aquele que é chamado deve ter, como também as exigências que o chamado requer, que o chamado tem consigo. Nos capítulos anteriores, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vamos ver uma mulher chamada Ana. E essa mulher, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Ana, ela ora ao Senhor por um filho e faz um voto de que dedicaria esse filho para servir ao Senhor. Como acredito que os irmãos conhecem a história, o Senhor ouviu aquela mulher e lhe concedeu este milagre. Nasce então Samuel. E como havia prometido, ela cumpriu. Nós podemos ver isso no capítulo 1 e no capítulo 2. Na casa do Senhor, Samuel então foi crescendo sob a tutela do sacerdote Eli, que era quem cuidava ali do santuário do Senhor. Quando chegamos aqui no capítulo onde lemos, no capítulo 3, vemos o início do chamado de Samuel. O texto, ele não especifica a idade de Samuel. Alguns acreditam que ele era ainda jovem quando Deus o chamou, mas a Bíblia não deixa claro a sua idade de fato. Aqui, quando nós lemos no verso 1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor. Naquela cultura, o termo menino, ele era usado tanto de uma criança até alguém mais velho. Mas o que aqui, esse termo, ele quer nos expressar é que a ideia é de que Samuel ainda era uma pessoa inexperiente. Não é, de fato, uma criança, vamos dizer assim, que o texto se refere literalmente. Mas quer dizer que Samuel era alguém inexperiente diante do Senhor. Então, nós podemos refletir que, embora Samuel ele fosse inexperiente diante do Senhor, ele estava crescendo em maturidade para com o Senhor, e nós podemos ver isso em alguns versos aqui anterior. Samuel já estava servindo diante do Senhor, como podemos ver, né? Que ele ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, sobre o sacerdote Eli. Então, aqui nós vemos já um conceito de discipulado naquela época, porque Samuel servia ao Senhor sob a orientação do sacerdote Eli. Era com Eli que Samuel estava aprendendo os ritos, as leis, a organização do santuário do Senhor. Então, nós já podemos ver que o discipulado é algo ensinado pelo Senhor. Nós precisamos de pessoa que nos conduza na fé em Cristo, que nos ensine acerca de Deus. E aqui, Eli, o sacerdote, ele fazia isso com Samuel. Ele ensinava Samuel acerca das coisas do santuário do Senhor, da palavra do Senhor. E embora Eli fosse falho, nós veremos um pouco disso à frente, ele ainda era o guardião sacerdotal e o guardião do templo, o guardião do santuário do Senhor. O texto, ele segue no verso 1, nos dizendo que naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. A nação de Israel vivia sob o que é conhecido como a Era dos Juízes. Um tempo que era caracterizado pela ausência de um rei e pela frequente deteriorização moral e espiritual. Ou seja,
era uma calamidade em Israel. O povo não tinha ética moral, muito menos respeito espiritualmente pelo Senhor. O livro de Juízes, se você voltar um pouco aí, antes de 1 Samuel, tem Ruth e assim vai ter Juízes, ele encerra dizendo que naquela época, cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. O povo estava mergulhado em ciclos viciosos de pecado, afastando-se constantemente da palavra do Senhor. E como meu marido costuma dizer, quando a gente se afasta da palavra do Senhor, consequentemente, a gente se afasta do Deus da palavra. Então, nós podemos já imaginar que, ao povo se afastar de Deus, o que estava acontecendo naquele meio. O pecado já não tinha mais, ele já não sentia mais o pecado, eles estavam insensíveis quanto àquilo que eles estavam cometendo diante do Senhor. O resultado direto dessa decadência espiritual era a raridade da palavra de Deus. Raramente o Senhor falava. As manifestações divinas, profecias e revelações diretas eram escassas naquela época. E isso é um sinal claro do distanciamento entre Deus e o seu povo. Isso é causado pela desobediência e pela impiedade dos seus líderes. Meu irmão, quando você estiver num ambiente que a palavra de Deus for escassa, Deus está distante dali. Porque aqueles que pecam diante do Senhor e não vêm com arrependimento e estão negligenciando o Deus da palavra, consequentemente, o Senhor se afasta dali. E era o que estava acontecendo ali. O Senhor estava em silêncio diante daquele povo. Imagina como é quando a gente está aflito e a gente corre em oração aos pés do Senhor e a gente recebe o consolo e a palavra fala aos nossos corações. Imagina como era você precisar de alguém para que mediasse entre você e Deus, mas mesmo assim Deus não estava falando, Deus estava em silêncio. É como se Ele não estivesse presente no meio do povo. Então imagina você buscar a palavra do Senhor e abrir a Bíblia e está toda em branco. Não ter palavra de consolo, não ter ânimo, não ter nada ali escrito. Então nós podemos ver que era raridade a palavra de Deus naquela época. E o Senhor, Ele, justamente por conta da desobediência, Ele devolveu isso ao povo. E é nesse ambiente de aridez espiritual que Deus escolhe levantar um novo profeta. Um que pudesse ouvir e transmitir sua voz com pureza e fidelidade. E diante deste conhecimento do chamado de Deus a Samuel, eu quero abordar 3 pontos aqui, o texto nos fala aqui. O primeiro ponto está do verso 2 ao verso 4, é o chamado de Deus. Se puderem ler comigo novamente, do verso 2 ao verso 4. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: eis-me aqui. Do entardecer até o amanhecer, nós vamos encontrar isso lá em Êxodo 27, foi instruído por Deus de que se acendesse essas lâmpadas no santuário do Senhor, para mostrar, como nós vemos aqui no verso 3, para mostrar que ali era o lugar da glória de Deus. Era o lugar onde as pessoas levavam a oferta pelos seus pecados e onde Deus manifestava o seu perdão ao povo. Era onde estava a arca do Senhor, o propiciatório, onde era colocado ali o sangue do cordeiro. Então, ali também estava as tábuas dos 10 mandamentos. E nós vemos, então, ali caracterizado como a presença do Senhor no meio do povo. Então, o Senhor orientou Arão que sempre acendesse as lâmpadas do entardecer até o amanhecer, para que mostrasse que a glória de Deus estava ali, naquele lugar, manifestando perdão. Só que nós pudéssemos olhar para esse cenário que nos fala aqui nos primeiros versos,
O cenário de Israel a palavra do Senhor era rara. O sacerdote, aquele que era o responsável por fazer a mediação entre Deus e o povo, estava perdendo sua visão. E a luz do povo estava se apagando diante do Senhor, o povo da sua aliança. Aparentemente, nós poderíamos olhar e dizer, Deus estava abandonando o seu povo. Mas Deus não é um Deus que abandona o povo da sua aliança. Deus é um Deus que cumpre fielmente com a sua palavra e com a sua aliança. O Senhor, então, diante disso tudo, chama Samuel. E existem dois tipos de chamado. O chamado da eleição, que é quando Deus nos chama para fazer parte do seu povo. Nós cantamos um pouco disso aqui. Mas o segundo é quando Deus nos chama para um propósito específico. E é sobre isso que eu quero falar aos irmãos nessa noite. Primeiro, nós podemos ver aqui nesse texto, nesses primeiros versos, que Deus chama. E o chamado dele é pessoal, porque Deus é um Deus pessoal. Como é que ele se direciona? Ele chama Samuel, e ele chama Samuel pelo seu nome. Podemos ver no decorrer do texto que Deus é tão gracioso que ele não apenas chama pelo nome, mas que por vezes ele faz isso mais de uma vez. Não só com Samuel, mas também conosco. Como eu relatei no início que o Senhor fez comigo. Nós podemos ver que o Senhor chama Samuel 1, 2, 3, 4 vezes, até Samuel responder ao seu chamado. Então saiba, meu irmão, que o Senhor te chama. Quando você entender quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além disso mesmo. Quando você entender quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além disso mesmo. Através da sua palavra, Deus se torna conhecido a nós e chama os seus escolhidos. E diante do chamado de Deus, devemos então ter uma atitude, responder em fé a esse chamado. E é assim que eu quero trazer um segundo ponto para as nossas vidas, que nós podemos ver aqui do verso 5 ao verso 10. A prontidão em obedecer. Deus chama, e a resposta deve ser prontidão e obediência. Do verso 5 ao verso 10, o texto nos diz, mais precisamente do final do verso 4, Samuel respondeu, eis-me aqui, verso 5, e correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então, ele foi e deitou. De novo, o Senhor chamou, Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Verso 7. Ora, Samuel ainda não o conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor chamava o menino e disse-lhe, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Em seu livro Discipulado, o autor Dietrich Bonhoeffer, ele diz que o chamado é feito e de imediato aquele que o ouviu obedece. Quando Deus chama, aquele que ouve o chamado de Deus, de imediato, em prontidão, responde. E a resposta é obediência ao chamado. Samuel, ele, como nós podemos ver, ele morava no templo, morava ali onde estava a arca do Senhor. Ele era ensinado sobre os costumes, sobre o que ele deveria fazer. Mas no verso 7 nós lemos que Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra usada aqui como conhecia, ela significa intimidade. Ou seja,
a narrativa nos mostra que Samuel ele não tinha intimidade com a voz do Senhor. Ele não tinha esse conhecimento íntimo de quem o Senhor era. Então, por causa disso, Samuel, ele se dirige a Eli, ao sacerdote, e não responde ao chamado do Senhor diretamente. Mas o que eu quero observar aqui com os irmãos é que, embora ele não conheça a voz do Senhor, ele responde ao chamado com prontidão, achando que é o sacerdote Eli, a qual ele respeitava e amava, que estava o chamando. E podemos ver que todas as vezes ele imediatamente corre a Eli e fala: estou aqui, o Senhor me chamou. E é interessante quando eu olho para esse texto, porque a prontidão é algo muito difícil em nossa vida. Mateus, ele costuma dormir muito mal. E tem noites que, dormindo bem, ele acorda 2 vezes. Mas tem noites, principalmente na fase que os dentes estão nascendo, que ele acorda diversas vezes. E quando ele acorda, eu dormindo, eu escuto pela babá eletrônica ele chorando: mamãe. Aí lá vou eu a primeira vez. Então, às vezes, com pouco tempo, Mateus acorda de novo: mamãe. Aí lá vou eu pela segunda vez. Quando é na terceira vez, eu já me levanto: misericórdia, Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais não. Eu chego no quarto: meu filho, vá dormir, pelo amor de Deus. Já não aguento mais me levantar. E quando eu olho para esse menino que estava deitado e ele ouve ali alguém chamar e ele acredita ser ele prontamente vai: o Senhor me chamou. Embora ele não reconheça, não identifique que é Deus que está o chamando, é apenas ali Eli, aquele senhor, aquele sacerdote que já está velho, debilitado, que possa ser que esteja o chamando, ele vai. E ele está diante dele caso ele precise alguma coisa. Então, nós podemos ver que, ao ser chamado, Samuel prontamente responde: eis-me aqui. E ele não apenas faz isso uma vez, mas faz isso várias vezes. O termo eis-me aqui aparece na Bíblia cerca de 250 vezes. Nós podemos ver Abraão, nós podemos ver Noé, nós podemos ver Isaías. Isaías que fala: ai de mim, Senhor, sou homem de impuros lábios. Mas ele diz diante de Deus: eis-me aqui. Nós podemos ver os discípulos ao ser chamado pelo Senhor. Nós podemos ver que todas as vezes que Deus chama, aqueles que o ouvem respondem: eis-me aqui. É por isso que a Bíblia relata esse termo muitas das vezes. Então, eu pergunto: qual chamado Deus tem feito a você? Deus continua nos chamando aqui e agora. Como estamos respondendo a Ele? Será que é aquele enfado: ai meu Deus do céu, lá vem Deus com seus propósitos. Eu queria tanto continuar aqui na minha como está tranquilo. Não precisar abandonar, largar nada. Está tudo bem como está. Ou será que é: eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a tua vontade. Nós podemos ver nessas palavras, nessa narrativa, que aquele velho sacerdote, mesmo diante de suas falhas, ao perceber que o menino estava sendo chamado, ele compreendeu que era o Senhor quem o chamava. Então ele instrui o que o menino deve responder diante do Senhor. E Samuel, assim, em contínua obediência, respondeu ao chamado do Senhor. Como nós podemos ver no verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Assim, Samuel foi obediente. Foi obediente àquele que ele estava debaixo da tutela. E quando ele reconheceu que era Deus que o chamava, mediante a orientação daquele sacerdote, ele então respondeu ao Senhor com a mesma obediência. A resposta de Samuel ao chamado de Deus não é apenas um ato de obediência, mas também um sinal de sua disposição para cumprir a vontade divina. Porque não basta a gente dizer: eis-me aqui, Senhor, e ir de qualquer forma, e com enfado ou descrédito aos propósitos de Deus. Mas Samuel nos ensina que, ao responder com atitude de obediência,
também temos que ter disposição para cumprir os propósitos de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. E assim, nós vemos então o terceiro ponto que esse texto nos mostra, que Deus chama e devemos responder com obediência, com disposição, mas que o chamado do Senhor, a vocação do Senhor, tem responsabilidades. E não é fácil. Várias vezes nós vemos na Bíblia Jesus justamente advertindo que não é fácil o cumprimento do chamado do Senhor, mas que Ele está chamando. Então nós podemos ler do verso 11 ao final, ao verso 21, que diz: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, ou em outras traduções vai dizer execráveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a Eli a visão, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não escondas de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Quando Deus chama Samuel, ele não apenas o escolhe como profeta, mas ele também revela a Eli que o tempo do julgamento sobre sua família chegou, devido aos pecados dos seus filhos Hofni e Finéias. Nós podemos ver mais precisamente no capítulo anterior, no capítulo 2, a partir do verso 12 ao final, que Deus ele não está se agradando do que está acontecendo diante do seu santuário. Ali, Eli era o sacerdote por descendência levantado pelo Senhor, e os seus filhos Hofni e Finéias, que deveriam também ser sua descendência sacerdotal e estar servindo no templo, como o menino Samuel, que não era descendência sacerdotal, mas estava ali aprendendo a servir, eles deveriam estar fazendo isso. Mas nós podemos ver que Deus profere juízo contra os filhos de Eli, porque eles estavam roubando das ofertas que eram oferecidas em favor dos pecados, e isso era desprezível, e além disso, eles estavam se deitando com algumas mulheres que estavam ali servindo na porta do santuário do Senhor. Ou seja, eles estavam completamente desprezando a palavra do Senhor. Em seus corações já não havia mais sentimento diante do pecado. Eles cometiam e nada sentiam. E o problema não é só esse. É que diante disso, o seu pai não os puniu. Mesmo o povo falando sobre isso, e Eli ouvindo sobre isso, ele não disciplina os seus filhos. E os seus filhos continuam a pecar diante do santuário do Senhor. Então Deus, nós podemos ver que levanta um profeta para falar, para trazer uma profecia diante de Eli sobre o que Deus faria, aqui do verso 27 do capítulo 2 em diante, sobre o que Deus faria na família de Eli, sobre o juízo de Deus que desceria na família de Eli, por causa da falta de disciplina e do constante pecado. Então, o que nós podemos ver é que a corrupção desses sacerdotes,
e a inação de Eli em disciplinar os seus filhos, resultaram em uma grave ofensa a Deus, o que Deus não ignora de modo nenhum. Nós lemos no início que Deus raramente falava, mas, irmãos, diante do pecado, o Senhor não se cala. Ele pune, ele exorta, ele fala. E ele se levantou para justamente falar do pecado que estava sendo cometido, naquele lugar que representava a presença do Senhor no meio do povo. E não havia disciplina nenhuma daquele que era para ser o mediador entre Deus e os homens, daquele que era para ser o sacerdote, fazia o papel justamente desse juiz, dessa justiça. E ele fez vista grossa para o pecado dos seus filhos diante do santuário do Senhor. Então, isso não é ignorado pelo Senhor, mas o Senhor profere juízo. E nós podemos ver que quando Deus chama Samuel, é justamente para reafirmar as palavras de juízo que ele tinha falado contra o sacerdote Eli. Samuel, ele respeitava e honrava a Eli como um pai. Nós podemos ver que ele cresceu desde novo diante de Eli. Eli mesmo chamava de meu filho. Então, tinha-se um respeito, uma intimidade, e tinha-se ali também um amor um pelo outro, cuidado um pelo outro, como de um pai para com o filho. E essa profecia que o Senhor deu a Samuel, que o Senhor falou a Samuel, era algo duro e difícil de ser falado para alguém que se ama. Mas o que nós podemos ver é que, ao ser indagado, ao ser perguntado sobre o que o Senhor falou, o texto nos diz que Samuel nada escondeu, mas falou tudo. Então, nós podemos ver que Deus chamou a Samuel para ele ser um profeta, como eu falei no início, que falasse aquilo que o Senhor dissesse, com pureza e integridade. E assim Samuel fez, mesmo diante de alguém que ele amava. Quando Deus nos chama, ele não nos isenta das responsabilidades e da dureza que o chamado nos traz. Na série Patrulha Canina, me perdoe pelas referências, é porque é de 3 palavrinhas a Show da Luna, as minhas referências agora. Mas na série da Patrulha Canina, que para quem não conhece, quem não é familiarizado, é ali alguns cães que são liderados por um menino de 10 anos que se chama Ryder, e cada cão tem um papel. E eles realizam várias ações de salvar, de fazer algo ali diante de um chamado. Mas o que acontece é que não há nada grandioso que um cão não possa fazer. Basicamente isso que a série vai dizer ali diante daqueles cachorros. Mas o que eu quero trazer aqui como exemplo nessa noite é que algo que ficou em minha mente é que quando Ryder, o menino, chama, os cachorros obedecem. Porque não importa qual seja a dificuldade que eles vão enfrentar, mas Ryder está chamando. E para isso, para eles, isso é o mais importante. Aquele menino está chamando eles. E é isso que nós aprendemos aqui com Samuel, com o chamado do Senhor. Não importa qual seja a dureza que o chamado do Senhor, que o propósito de Deus tem para as nossas vidas, vai nos trazer. O que importa é que Deus está nos chamando. E como nós podemos ver nos versos já quase finais, é que o Senhor estava com Samuel. O Senhor chamou e permaneceu com Samuel. O que importa é isso. Não importa o que nós vamos enfrentar, a dureza que seja, os propósitos que sejam, o que Deus está pedindo para nós abandonarmos ou fazermos. O que importa é que é Deus que está chamando. E como nós aprendemos no Novo Testamento, Ele estará conosco até o final. Ele concluirá a sua obra. Ele não nos largará sozinhos no meio das aflições do nosso chamado. Mas Ele nos chamou e Ele estará ao nosso lado, como permaneceu ao lado de Samuel. Os 2 versos finais, verso 20 e verso 21, diz que todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló,
onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Samuel, ele exerceu um papel de profeta, sacerdote e juiz. Foi o último juiz levantado por Deus, porque nos capítulos à frente nós vamos ver que o povo estava insatisfeito e queria um rei. E Deus fala, então dê o que o povo quer. E ele usa Samuel para levantar o primeiro rei, que é Saul, e depois o rei do Senhor, que é Davi. Então nós vemos que Samuel, ele cumpriu o propósito que o Senhor tinha para a sua vida. Ele ouviu desde cedo e viveu com disposição o chamado que o Senhor tinha para a sua vida. Ele foi um líder importante na história do povo judeu, levantando assim e ungindo o rei do Senhor, a Davi, que faz uma referência ao nosso rei, Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que o chamado de Samuel e a sua resposta nos ensinam sobre a importância da escuta atenta e da disposição para agir conforme a vontade de Deus. Em nossas próprias vidas, devemos estar atentos ao que Deus está nos dizendo e prontos para responder com fé e obediência. A história de Samuel serve como um lembrete de que Deus continua a chamar pessoas para cumprir seus propósitos, independente da época e das circunstâncias. Não espere que eu vá dizer aqui qual é o propósito, porque eu sei que Deus fala e Ele testifica o coração de cada um. Assim como Ele fala ao meu, e quando eu olhei para isso, eu vi a atitude de Samuel, e eu me lembrei de Mateus, que uma das frases que eu mais falo lá em casa é: meu Deus, esse menino não ouve. Porque ele insiste em desobedecer, e eu faço: meu filho não suba aí, meu filho não coma a ração do gato, meu filho não puxa o rabo do gato, meu filho não faz isso. E eu termino de falar a frase e ele faz. E eu digo: meu Deus, esse menino não ouve. Será que ele tem algum problema no ouvido? Ele não ouve. Aí eu falo: Mateus, e ele olha e fala: não ouve. Por que ele não obedece? Então, certa vez, quando eu terminei de falar, eu falei: meu Deus, ele não ouve, não obedece. Deus falou ao meu coração: Marília, você não ouve, você não obedece. Eu digo: meu Deus, quantas das vezes eu me encontro como uma criança desobediente, que o Senhor diz: Marília, não é o momento de você estar em sua profissão, mas largue tudo para cuidar de algo mais importante. Eu digo: não, pelo amor de Deus, não. Está todo mundo aí sendo alguém, está todo mundo aí ganhando dinheiro, todo mundo aí crescendo. Eu vou largar tudo para ficar em casa. E Deus fala: Marília, como você é desobediente e não ouve. E assim a gente está diante do Senhor muitas das vezes. Deus continua a nos chamar para cumprir os seus propósitos, independente da época, independente das circunstâncias. Deus está nos chamando. Não podemos ser como crianças desobedientes, mas ao exemplo de Samuel: eis-me aqui, Senhor, fala, teu servo ouve. Diante disso, eu quero trazer 3 aplicações para as nossas vidas. Primeira aplicação que eu quero nos trazer é que hoje em dia a palavra do Senhor também pode estar sendo rara. Não porque Deus está em silêncio, mas porque nós estamos surdos. É isso que acontece. Porque a Bíblia é clara em dizer que Deus fala por meio do Filho. A palavra do Senhor está bradando, gritando em nosso meio. Deus está falando, mas a palavra do Senhor se torna rara por quê? Porque nós estamos surdos diante do que Ele fala. Esse é o sentido de não ouvir mais. É isso que o hebraico, quando fala, significa. São pessoas que escutam, mas não dão a mínima para o que Deus está falando. Esse é o momento que os irmãos mais velhos falam: fala, Senhor. Mas Deus está falando com todos. Do mais moço ao mais velho. Deus usou esse jovem para falar àquele velho sacerdote. A palavra do Senhor está falando. Nós que não estamos dando a mínima ao que Ele nos fala. Não sejamos como Eli e como seus filhos, mas que retenhamos do exemplo de Samuel e possamos responder e ouvir a voz do Senhor bradando do céu. E eu sei que ela está bradando neste momento.
A segunda aplicação que eu quero trazer é que talvez você seja como Samuel e esteja ouvindo o Senhor te chamar pela primeira vez. Mas talvez você seja como eu, como Pedro, lá em João capítulo 21, diante de Jesus, tendo que ser lembrado do seu chamado. Jesus já havia chamado Pedro. Jesus morreu, e aí? E o temor subiu aos seus corações. Aquele homem voltou então para a pesca. Deus havia o chamado para largar suas redes e pescar homens. E ele então volta para a pesca. E na mesma praia onde o Senhor o chamou pela primeira vez, estava ali Jesus ressurreto diante daquele homem, a chamar e a lembrar Pedro novamente do seu propósito. E ele faz então novamente aquela memória a Pedro, que ele o chamou. E ele chamou para um propósito grande. Não é momento de nós retrocedermos por temor, mas o Senhor está nos falando. Eu não sei se o Senhor está te chamando para cumprir missão em tempo integral. Eu não sei se o Senhor está te chamando para pegar a palavra dele na igreja, para estar no louvor, para limpar a igreja. Eu não sei se o Senhor está te chamando para servir a sua família, mas o Senhor está sempre chamando o seu povo para estar diante dele cumprindo os seus propósitos. Pois estamos diante de uma nação que está corrompida e dormente pelo seu pecado, mas a palavra do Senhor fala, chamando os seus servos fiéis para cumprirem o seu propósito. E como nós ouvimos, quando Deus fala, aquele que ouve prontamente o obedece. Ele está nos lembrando do seu chamado. E ele vai continuar nos chamando. Uma primeira, uma segunda, uma terceira vez. Mas o Senhor vai sempre nos lembrar do propósito que ele tem para as nossas vidas. Por último, a aplicação que eu quero trazer para nós é lembrar as perguntas que eu fiz lá no início. Os irmãos ainda se lembram? Refletiram sobre a resposta? Deus tem te chamado? Eu posso responder por vocês, sim, ele tem chamado. Mas essa daí, só o Senhor vai falar ao seu coração. Ele tem te chamado para quê? Deus te chama. E que possamos ser como Samuel e dizer, eis-me aqui. Independente das implicações, independente do que nos acontecerá, o Senhor nos chama. E Ele quer que nós respondamos com, eis-me aqui. O Senhor, Ele purificará a nossa vida, Ele limpará nosso coração. O Senhor, Ele nos capacitará. Ele não manda alguém sem que Ele capacite, sem que Ele coloque as palavras, sem que Ele direcione. O Senhor que chama é o Senhor que direciona e que capacita. Então, Deus te chama. Que sua resposta seja, então, uma completa rendição aos pés do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Rendido estou. Que, mediante o chamado de Samuel, que nós possamos refletir. Eu não busco apenas trazer uma mensagem para esta noite, ou um sentimento aos nossos corações de que saiamos daqui e dizer, Senhor, eu vou fazer. Amanhã a gente nem vem para o culto, nem se lembra mais do que foi falado, deixa de lado. A gente canta aqui coisas tão bonitas, mas que acabam sendo tudo mentiras, porque Deus fala e a gente não dá a mínima. Mas que possamos olhar para o contraste que Deus faz entre Samuel e Eli e ver as consequências de desobedecer ao Senhor e ver a recompensa de obedecer ao chamado do Senhor. Então, meus irmãos, que a palavra do Senhor fale aos seus corações e saiba que Deus te chama. Se você ainda não tem certeza do que, ore ao Senhor que Ele vai te direcionar. Ele tem me direcionado. Como eu disse, o Deus que eu pedi, que falou comigo lá atrás, de modo suave ao meu coração, que só eu ouvi, mas ninguém ali ouviu, igual Samuel, só apenas ele ouviu. Eu sei que ele irá falar com você, eu sei que ele já está a falar, que você possa cumprir então sem temor, mas com amor ao chamado do Senhor, amém? Porque Deus está nos chamando. Que Deus abençoe
as nossas vidas e que destape os nossos ouvidos para ouvir o seu chamado.